Sonhos você construiu.
Bom dia a todos. Vamos começar o nosso serviço de cântico. Um feliz sábado a todos vocês aí. Vou compartilhar a tela para que todos nós possamos louvar o Senhor onde a gente está, certo? Em nossos lares. Vamos lá. Que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas ao não com Deus que o brilho produz. Às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem eu querer, e por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Eu sei que errei, continuo a errar, mas a minha luz parece extinguir-se. Meu Deus, me dá força pra prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E quando percebo meu esforço é vão, e o que devo fazer é segurar sua mão. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar.
Jesus nos deu esta missão, o seu amor compartilhar. Somente entraremos em ação se o amor de Deus nos motivar. O seu poder nos moverá e assim iremos repartir. O amor de Deus é a verdadeira paz e a doce esperança no porvir. Vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra, restaurando o sabor e a alegria de viver. Vós sois o sal da terra. A vida que Jesus viveu, o exemplo que ele nos deixou, demonstra o real sentido da missão que o Senhor nos confiou. Saber a todos perdoar, querer a todos aceitar, revela a grandeza do serviço e a conta para o Salvador. Vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra, restaurando o sabor e a alegria de viver. Vós sois o sal da terra. Pronto. Bom dia a todos, feliz sábado. bo- Parabéns para as mulheres, pelo Ministério da Mulher, que hoje completa 25 anos. E o tema de hoje é Levanta-te e resplandeça. Levanta-te e resplandeça, porque já vem a tua luz. Este é o momento de fazermos algo. Este é o momento de nos levantarmos e agir. Igreja, não permita que a insegurança o impeça de levantar e resplandecer. Nos quatro cantos da terra se pode ouvir o grito de socorro, homem sem Deus. E nós, o que temos feito? Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Luz não só significa vida, mas também verdade, conhecimento, pois pela luz somos capazes de distinguir o bem do mal, a verdade da mentira, a justiça da injustiça. Isaías exorta-nos, levantemo-nos e brilhemos, como a glória do Senhor, que vem nascendo sobre nós. Jesus manda-nos, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Sejamos luz, brilhemos e vivamos na luz, porque somos filhos da luz. Portanto, igreja, é nosso dever propagar ao mundo o evangelho de paz, o evangelho que é a luz do mundo. Já é a última hora e não podemos ficar de braços cruzados. Muitos querem ser usados por Deus, mas continuam sentados. Mas queremos lembrá-lo que Deus jamais falou com um homem sentado. É tempo de levantar. Alguns nunca podem fazer nada para Deus. Precisamos nos levantar como voluntários. O Espírito Santo, através desta palavra, está nos convocando. Levanta-te. Essa é a palavra para cada um de nós. Estamos às portas de um mundo envolto em trevas. Tá dando eco. Desliga o áudio. O microfone aí tá ligado. Deus vai nos encontrar de pé ou sentados. As condições de Deus são duas. Desperta-te e levanta-te. Primeiro vem o despertar e logo em seguida o levantar. E quando nos levantarmos, a glória de Deus resplandece.
Então somos cheios do Espírito Santo e saímos pelos campos e valados, espalhando que Jesus é a luz do mundo. As lutas destes séculos não podem nos fazer perder a confiança em Deus. Por isso, levanta-te. É tempo de resplandecer. O mundo precisa ouvir a tua voz. Vem, anuncia que o teu Deus tem poder de restaurar e restituir. Deus escolheu você para anunciar a mensagem de salvação. O Senhor quer te usar para dissipar as trevas, mas é necessário que você esteja de pé. Levanta-te agora, deixe o comodismo e diga: Eis-me aqui, Senhor, envia-me a este mundo em trevas para anunciar que tu és a luz do mundo. Levanta-te e resplandece. Amém. Feliz sábado a todas e a todos. Quero agradecer a presença de todos neste dia. Amanheceu um sábado muito bonito. Senti assim, um aperto no coração de saudade de estarmos juntos na nossa igreja. Hoje seria assim, uma festa muito linda, porque quando as mulheres se juntam, realmente tem um brilho assim, diferente. E esse fim de semana nós estamos completando 25 anos de ministério. Para mim, que estou desde o início, estou realmente completando esses 25 anos, é motivo de muita alegria fazer parte deste ministério. E o tema deste sábado é levante-se e resplandeça. Levante-se e resplandeça. Levante-se e resplandeça. E a gente ouvir essa ordem de Deus para nós levantarmos e nós resplandecer realmente nos deixa assim com ânimo de realmente fazer a obra de Deus. E nós sabemos que as mulheres, ela tem um diferencial na casa de Deus. Ela tem um diferencial porque quando Deus diz vinde, ela realmente se levanta e ela vai, e ela faz acontecer. E neste dia de hoje, eu agradeço a cada mulher que faz parte deste ministério, que faz ele ter esse brilho diferenciado. Que você, mulher, não faça por menos nessa pandemia. E mesmo na pandemia, você possa ser uma mulher missionária. E hoje, não deixe de ligar para alguém, não deixe de mandar uma mensagem para alguém, para um amigo, para uma irmã da igreja, para até mesmo um irmão da igreja, porque é nesse momento que nós estamos precisando de uma mensagem, que nós estamos precisando ouvir a voz de um irmão por meio de uma ligação, porque não está sendo fácil. Mas, mesmo com toda a tristeza no nosso coração, mesmo com tantos sentimentos que não são bons dentro de nós, mas nós estamos alegres, porque nós temos um Deus poderoso, que pode todas as coisas, e no momento que Ele quiser dizer basta, vai acabar com tudo. E nós acreditamos que eu e você estamos aqui nesta terra, presenciando todos esses acontecimentos, porque Deus te escolheu para fazer a diferença, mesmo em meio à pandemia. Então, que nós possamos levantar e dizer ao nosso Deus: eis-me aqui, Senhor. Nós desejamos a todos as nossas cordiais boas-vindas, como nós já dissemos logo no início. Desejamos a todos um feliz sábado, que realmente esse sábado faça a diferença em sua vida. Que você sinta a presença de Deus aí no seu lar e que você faça aí do seu lar um pedacinho do céu aqui na terra. Que vocês aproveitem esse momento para fazer a vida espiritual de cada um da sua família estar mais perto de Jesus. Que o Espírito Santo recaia sobre cada uma de nós e que nós possamos estar sempre prontas aí aonde Deus mandar. Que a paz e a graça seja com todos. Um feliz sábado. Parabéns pelo dia de vocês, mulheres, Ministério das Mulheres. E vamos fazer, alguns não dê, mas os que tiverem condições, vamos nos colocar de joelho para orarmos ao nosso eterno Pai. Maravilhoso Deus, amado Pai, ao Senhor seja a honra, a glória e o louvor. Muito obrigado, Pai querido, porque um dia andávamos desgarrados, nas trevas, perdidos, e o Senhor nos resgatou para a sua maravilhosa luz. Amém.
louvado, exaltado, engrandecido, glorificado seja para sempre o seu santo, excelso e poderoso nome. Obrigado, Pai querido, porque há 25 anos atrás foi estabelecido este ministério. Ministério que tem levado almas aos pés de Jesus Cristo. Ministério que tem ajudado a tua igreja. Ministério que tem buscado cumprir a missão que o Senhor confiou. Obrigado, Senhor, pelas mulheres que têm se colocado em tuas santas mãos. São mulheres chefes de família, são mulheres mães, são mulheres esposas, são mulheres profissionais que às vezes saem para trabalhar e volta, cuida de casa, de família e ainda dedica tempo para o Senhor neste ministério. Amém. Muito obrigado, Senhor, por essas mulheres. Derramam bênçãos sem medida sobre a vida delas, bom Pai. Ó Pai Santo, abraça a tua igreja, Senhor. Nós estamos passando momentos difíceis. Nós não estamos indo à tua casa, templo. Hoje nem podemos ir, como temos feito semanalmente, devido à situação que está sobre o mundo, sobre a nossa cidade. E chegou ao nosso bairro esta semana, uma medida mais severa. Por favor, Pai Santo, tem misericórdia do teu povo, Pai. Abraça o teu povo, Senhor. Vidas têm sido ceifadas, Pai Santo. Venha ser, Pai amado, de uma maneira toda especial, com todos os teus filhos que estão enlutados pelo que aconteceu. Entre eles está a irmã Rose, Pai querido. Toma ela em tuas santas mãos. Não tivemos condições de ir abraçá-la, levar uma palavra de conforto, mas cremos que o Senhor fez isso, Pai querido, porque o Senhor não desampara seus filhos. O Senhor sempre está ao nosso lado e cremos que o Senhor está confortando a irmã Rosa, até porque que nestes momentos não tem palavra humana, só o poder magnífico do Espírito Santo é que conforta os corações neste momento. Ó Pai Santo, venha ser com esta escola sabatina. Ó Pai querido, que o louvor que for cantado, que venha do trono da graça. Amém, Jesus. Ó Pai querido, que todos aqueles irmãos que irão falar, que sejam usados pelo Senhor nesta manhã. Amém. Pai querido, nós não queremos ouvir palavras humanas. É verdade que a voz será humana, mas as palavras nós queremos que seja do Senhor. Abençoa a irmã que irá ministrar esta lição, esse estudo, Orlando. Que todos nós, bom Pai, que ao encerrarmos esta reunião, este encontro, que não encerremos como começamos, mas que haja neste momento uma transformação verdadeira e sincera em nossas vidas, Pai. Nós queremos ser transformados espiritualmente, Pai. Toma-nos nas tuas santas e poderosas. Nós te pedimos, Pai Santo, nós te suplicamos neste momento, bom Pai. Nós não fazemos isso em nome de homem, em nome de mulheres. Nós fazemos em nome daquele que veio a este mundo, que deu vida a quem não tinha vida, que ressuscitou a quem já estava morto, que andou sobre as águas, que multiplicou pães, que quebrou preconceitos. Enfim, Senhor, nós oramos no nome daquele que tem poder sobre todas as coisas. Amém. E o nome dele é Jesus, nosso único e suficiente Salvador, hoje e sempre. Amém. Amém. Glórias a Deus. Nesta manhã nós temos o privilégio, né, de matar um pouquinho da saudade, ouvindo a voz de Sara, louvando ao nosso Deus neste dia. Seja bem-vinda, Sara.
Obrigada. Amo vocês. Tem pessoas de outras igrejas aqui também do nosso distrito. Seja bem-vinda. Para mim, é um privilégio ter você aqui ao nosso Amém. Viu? Que Deus te abençoe. Igualmente. E que Deus te use nesta manhã com a sua voz. Amém. Amém. Deixa eu botar aqui. Dá para ouvir o playback? Dá. Nasce o dia, recolho as redes para voltar. Será que existe algo além desse mar? Pés descalços, ouço alguém se aproximar. Um homem tão simples me chama a pescar. Tem olhar diferente, ele sabe quem sou. Uma voz tão sublime cala o meu coração. Vem e segue-me. Vem e segue-me. Sou só um pescador seguindo a voz. Sou só um pescador, não sou mais eu. Pés na estrada, sobe a poeira desse chão. Caminho estreito de fé e oração. Vou com um homem no mar da vida a pescar. Eu sei que ele vive, ainda está a chamar. Um olhar diferente, ele sabe quem sou. Uma voz tão sublime cala o meu coração. Vem e segue-me. Vem e segue-me. Sou só um pescador seguindo a voz. Sou só um pescador, não sou mais eu. Pois vive em mim aquele que me chama. Vive em mim aquele que me chama. Vive em mim, não sou mais eu, não sou mais eu, não sou mais eu. Sou só um pescador seguindo a voz.
Amém. Amém. Realmente é um prazer ouvir sua voz, viu, Sara? A gente fica com realmente saudade, eu em particular tenho uma saudade imensa de ouvir sua voz, então, para a glória de Deus, Rose nos deu esse presente, né? De poder ouvir novamente. Deus seja louvado, que Deus continue abençoando a sua vida, Sarinha. Bem, Rose me deu 5 minutos, eu vou tentar, porque você sabe que eu falo demais, mas eu vou fazer o para cumprir esse horário. Stephanie já falou sobre o nosso tema, que é Levanta-te e Resplandece, e ela falou muito bem na abertura. Então, eu vou falar aqui um pouquinho, continuar, na verdade, falando daquilo que ela iniciou. Em Isaías 60, versículos 1 e 2 diz: Levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, que a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. Nós estamos realmente vivendo... Dá para me ouvir? Está todo mundo me ouvindo? Dá um ok, pronto. Nós estamos realmente vivendo esse período de escuridão aqui na Terra. E em nossa caminhada cristã, nós encontramos algumas pessoas que estão neste momento sentadas, deitadas, espiritualmente. E hoje, o Ministério da Mulher diz: levanta-te, mulher, resplandece. Porque a nossa missão não parou, não está na quarentena a nossa missão continua. Como o Rose falou, nós continuamos, seja através de uma ligação, seja através de uma mensagem no WhatsApp, seja através de um estudo bíblico também pelo WhatsApp, que já está mais, facilitaram mais para a gente continuar fazendo essa missão do Senhor. E diz: esta ordem de Deus, de levanta-te e resplandece, é maravilhoso, porque nós sabemos que temos o Deus que vê todas as coisas e sabe dos momentos que nós passamos de desânimo, de tristeza, às vezes de fracasso, de tombos, de percalços em nossa vida, mas Ele nos desafia em seguir em frente e permanecer firme, de ter a certeza de que, em meio a toda a situação que nós passamos em nosso dia a dia, não somente neste período da pandemia, mas na nossa vida cristã, realmente, nós temos a certeza de que Cristo, Ele está conosco. Nós temos o Deus pronto a levantar todas que se encontram caídas, desanimadas, tristes, cansadas. E Ele diz que para qualquer situação, para qualquer circunstância, Ele continua sendo Deus. Ele é o mesmo Deus ontem, hoje, eternamente. O mesmo Deus que trabalhou nos tempos antigos e ainda continua trabalhando nos dias atuais. O mesmo Deus que usou mulheres há 25 anos atrás, né? Uma mulher, ontem nós vimos a história de como sucedeu, né, o Ministério da Mulher, uma mulher que estava viúva, com 3 filhos, e Deus a usou para que, em meio à dor que ela passava, de começar a levar a palavra do Senhor. E hoje não é diferente. Hoje nós somos mulheres casadas, solteiras, somos mulheres que Deus nos usa para que a gente continue levando o ID do Senhor. E eu estava procurando na Bíblia, já está acabando já o tempo, eu quero aqui falar assim, nós, Ministério da Mulher, nós somos Ministério da Mulher e nós temos a coordenadora dentro desse ministério, né? Somos 5 coordenadoras, né? 5 tipos, né, de onde o Ministério da Mulher trabalha, que é vida plena, oração intercessora, recepção, devoção pessoal, evangelismo, que nós trabalhamos dentro disso aí. Basicamente, nós trabalhamos praticamente com todo o departamento da igreja. E eu fiquei pesquisando na Bíblia se existem essas coordenadoras, se existiram essas coordenadoras, e, no meu ponto de vista, eu as encontrei. Na vida plena, eu encontrei Raabe. E por que Raabe? Raabe, ela mudou seu estilo de vida. Nós sabemos bem a história de Raabe, que Raabe antigamente era prostituta, mas ela deixou essa condição para seguir o estilo de vida em que o povo de Israel ainda não tinha chegado na terra prometida. Então, provavelmente, Raabe também se alimentou do maná. Então, a mudança dela de estilo de vida foi totalmente mudada para o que ela vivia. Então, eu posso dizer que Raabe poderia, sim, ser uma coordenadora de vida plena. Oração intercessora. É aquele grupo que nós, mulheres, nos juntamos para estarmos em oração. E por que não escolher a Rainha Esther para ser essa coordenadora, de estar à frente da oração, de juntas, ela uniu todo aquele povo para estar orando e jejuando.
Então, eu posso dizer que ela é uma coordenadora de oração intercessora. Devoção pessoal, que é aquele momento em que nós buscamos a Deus, através do reavivar por sua palavra, através da meditação da mulher, através do nosso primeiro encontro com Deus pela manhã. E eu posso encontrar Maria, a irmã de Lázaro. Ela escolheu a melhor parte, enquanto Marta estava ali, fazendo os trabalhos de casa. Maria, ela procurou o melhor lugar, que era aos pés de Jesus. E evangelismo? O que dizer de evangelismo? Nós podemos dizer que nós temos Maria, a mãe de Jesus, porque ela tinha dentro de si a própria salvação. Ela carregou a salvação através daquele bebê Jesus. E mesmo quando Jesus estava ali na cruz, ela estava ali também com ele. Então, nós podemos dizer que levou o evangelho da palavra da salvação. Posso dizer que foi Maria. Eu posso dizer que, como coordenadora de evangelismo, Maria era essa coordenadora. Recepção. Rose sempre diz que recepção é aquele que vai à frente, né? O principal do Ministério da Mulher. É a cara do Ministério da Mulher, é a recepção. E eu fiquei, poxa, isso aqui é o mais difícil. Até nisso, a recepção me deu um pouco de trabalho. Mas eu encontrei uma sunamita, a mulher que fez o quartinho para Eliseu. Ela sempre recebia Eliseu, sempre com carinho. Eu creio, né, que a gente não sabe assim, mas pelo contexto da história, sempre com carinho, a tal ponto de ela fazer um quartinho, para que todas as vezes que ele fosse para aquele lugar, para aquela cidade, ele pudesse ter um cantinho para ele. Então, eu posso dizer que sunamita, ela foi uma coordenadora de recepção. Então, eu creio que eu já falei os 4, né? São 5. Mas eu digo assim, e a mulher missionária? Será que existia naquela época uma mulher missionária que levava a palavra de Deus, já que hoje é o dia da mulher adventista missionária? Tinha sim. E ela foi transformada no mesmo dia em que ela era uma mulher, no mesmo dia ela se transformou em uma mulher missionária, que foi a mulher samaritana. Ela foi uma mulher que ela foi transformada enquanto foi ali buscar água. Ela não imaginava. Eu imagino como foi aquele dia. Um dia que ela saiu para buscar água. Foi um dia que ela teve a vida totalmente transformada. E ela não ficou com a mensagem para si. Ela largou tudo lá, saiu correndo, entrou na cidade e disse: eis que eu achei um profeta que contou toda a minha vida, venha conhecer. E ela levou uma multidão ali para que Jesus pudesse também alcançar aquelas pessoas. Então, eu posso dizer que nos tempos de Jesus, a mulher samaritana foi a mulher missionária. Entre tantas outras, eu consegui encontrar essas coordenadoras que fazem parte do Ministério da Mulher. Você já falou, né, parabenizou a todas as mulheres, a Adriane também, eu não poderia deixar de parabenizar todas as mulheres também. Nós que utilizamos a voz, como Saria, a Liliane e outras utilizam o seu dom, o seu talento através da palavra, através de um sorriso, através de um abraço. Cada uma de nós temos um talento e que nós possamos usar, porque assim como Deus entregou aqueles talentos, na parábola, né, que diz que entregou os talentos e que eles uns usaram, outros guardaram, que a gente não venha guardar o talento que Deus nos deu. Pelo contrário, que a gente venha usar para que Deus venha multiplicar esses talentos em nós. Então, parabéns a cada uma de nós, mulheres, e também homens que são missionários de Deus, mas hoje é nosso dia, mais um dia deste ano de dizer que parabéns para cada uma de nós. Que Deus nos abençoe, eu já passei do meu tempo. Amém. Sarinha, agora é com você. Vamos ouvir mais um louvor especial. Não vou duvidar do meu Jesus, pois sei que ele em breve voltará. Tantas promessas já cumpriu e algumas ainda cumprirá. Eu acredito. Um dia Jesus morreu na cruz e ressuscitou, cumprindo então aquelas promessas que deixou dentro de muitos corações. Vivo está, eu acredito. A terra está sofrendo
mas com amor Cristo nos olha, nos convida a lutar, Ele virá. Não vou duvidar do meu Jesus, pois sei que Ele em breve voltará. Tantas promessas já cumpriu e algumas ainda cumprirá. E vou estar, eu acredito. A terra está sofrendo, o pecado trouxe o mal, mas com amor Cristo nos olha, nos queremos afinal, Ele virá. Eu acredito. A terra está sofrendo, o pecado trouxe o mal, mas com amor Cristo nos fala, venceremos afinal, Ele virá. Eu acredito, não vai demorar. Eu acredito, eu acredito, Ele virá. Eu acredito. Vem nos buscar. A Adriane aqui me avisou que não estava saindo o áudio. Então, eu vou voltar agradecendo a Sara pelos louvores entoados em honra e glórias ao nosso Deus. Também agradecemos a presença de cada um de vocês. É muito bom ver o rostinho de cada um. Que pena que tem alguns que se escondem, né? Mas eu sei que você está aí. O importante é isso, que está junto conosco, louvando ao nosso Deus. Como eu disse no início, esse programa de hoje de Escola Sabatina, ele é a nível distrital, mas nem todas as igrejas podem participar. Mas eu pude visualizar daqui a irmã Nívia, que é da Igreja da Ladeira. Obrigado, Nívia, pelo seu trabalho, apesar de ser interrompido, né, por essa pandemia, mas eu sei que você tem dado apoio às mulheres aí da sua igreja, que Deus continue te abençoando. A Rose também, que realmente é uma mulher missionária. Parabéns, Rose, pelo seu ministério aí na Igreja da Baixinha. E não poderia deixar de também parabenizar a Isa, né? Que é a que eu acompanho mais de perto, que é a que eu pego mais no pé, porque eu fico só de olho, né? Faço parte da mesma igreja, então, coitadinha, sofre mais, porque eu fico pegando no pé o tempo todo. Mas louvado seja o nome de Deus por esse ministério e pela vida de vocês. Muito obrigado por abraçar esse ministério que eu amo muito, muito mesmo. Eu sempre digo, o primeiro ministério que eu sou assim apaixonada é o Ministério da Família. Mas esse eu já contribuí, já fiz a minha parte que eu podia fazer junto com meu esposo, e o Ministério da Mulher é o meu segundo ministério. Então, obrigado, Deus, pela essa oportunidade de fazer parte desse ministério tão lindo. Eu sempre digo assim, ele tem um brilho diferente. Ele faz toda a diferença na igreja. Quando a gente chega dizendo que chegamos para exaltar o nome de Deus e que nós possamos continuar exaltando este Deus maravilhoso. E agora nós vamos para a recapitulação da nossa lição, né? E hoje está com a nossa irmã Simone, esposa do pastor Alexandre. Seja bem-vinda, Simone. Obrigado por ter aceitado passar a lição, recapitular a lição para nós. Que o nosso Deus possa te direcionar neste momento e que nós possamos absorver o máximo possível dessa lição e darmos a nossa contribuição, se assim desejarmos.
Tá ok? Um feliz sábado a todos vocês. Que bom participar desse momento, ver um pouquinho, matar um pouquinho da saudade dos breves momentos que tivemos, né? Eu espero que tudo isso passe logo e que nós possamos voltar ou começar a conviver para aqueles que ainda não tiveram a chance. Gente, quem estudou a lição dessa semana? Tem como eu ter um feedback de vocês? Levantando a mão, colocando aí no bate-papo alguma coisa assim? Ah, muito bem, estou vendo que alguns estudaram. Quando eu li o título da lição da semana, que tem a Bíblia como história, eu costumo ler as coisas e estudar. Quando você ouve a palavra história, o que te passa pela mente? Tá? Então, assim, alguns têm uma boa experiência com história, outros não têm uma boa experiência, porque a experiência que tem com história é a experiência da escola e ter que decorar um monte de datas e não gosta nada disso. Né? Outros pensam em computação de história. Então, nós vamos pensar um pouquinho na relação da Bíblia com história, que história é essa e qual o sentido, a importância dessa história que a lição retrata, né? Vem abordando, já que a gente está estudando os relatos bíblicos, para a nossa vida espiritual. E o verso para memorizar é: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Assim, quem está contando esse fato, né? O próprio Deus. Então, esse relato histórico está na primeira pessoa. Eu sou aquele que te tirou. Então, existem muitas narrativas históricas, na primeira pessoa, na terceira pessoa. Mas o fato é que a história é importante para que nós conheçamos a nós mesmos, por exemplo. Então, se eu perguntar, deixa eu ver os nomes aqui. Nívia, quem é você? Sara, quem é você? Bia, quem é você? Monique, Ramon, Vini. Se eu começar a perguntar, nenhum de vocês vai poder falar sobre quem são vocês, se não remeterem à própria história. Tipo, aonde vocês nasceram, a quem são os pais de vocês, onde vocês estudaram, onde vocês trabalham. Então, assim, todos nós temos uma história e não existimos sem essa história. Percebem? Então, a importância dos fatos históricos. Tá? E a Bíblia, ela é constituída nesse contexto histórico de todos nós. E, assim, uma boa história, eu já trabalhei um tempo com contação de história, para aqueles que são da área da educação, aí devem saber bem disso, ela tem um início, um meio e um fim. Vocês conhecem uma boa história que não tem fim? Ou uma boa história que não tenha um começo? Ela precisa ter essas três partes, né? E a Bíblia, ela traz tudo isso, né? Então, assim, não é uma história que se embola, que começa e daqui a pouco vai para o meio, e não termina nunca. Não, é muito claro a linha, né, da Bíblia. Então, assim, como tudo começou lá no Gênesis, tudo que aconteceu em função das escolhas humanas, né, e as ações de Deus, né, intervindo e buscando esse homem durante toda essa história, e um final, ou seja, começou no Éden e vai terminar como? Né? Na Nova Jerusalém. Então, agora, como é que eu vou acreditar? E a lição dessa semana, ela traz algumas inquietações, tipo, será que a história bíblica, né, ou as histórias bíblicas, todas as histórias que estão dentro da Bíblia, são histórias ou são histórias? Vocês sabem a diferença entre história e história? Quem sabe? Eu não quero falar sozinha hoje. Assim, história se refere a fatos reais e história se refere a invenções, criações. Tá? Então, sei lá, uma bem comum, a tartaruga e a lebre. É uma história, é uma criação que tem um objetivo metodológico para ensinar uma lição, mas não é um fato real, não aconteceu aquilo, tá? Então, tem uma finalidade
Outra. Eu só estava lendo o anúncio ali. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês, ou a segunda, que eu acho que eu já fiz um monte, né? Qual a função das descobertas arqueológicas, né? Já que essa lição de segunda a quinta-feira está trazendo muitos dados de inscrições, de sítios arqueológicos. Vocês pararam para pensar? Então, por que será que nessa semana, outras também, mas essa semana, houve tantos dados arqueológicos provando ou tentando provar que a história bíblica e as vidas que aconteceram na Bíblia, de fato foram reais? Vocês pararam para pensar nisso? Eu estou esperando porque eu pergunto e quero, né, ter um retorno de vocês. Eu acho interessante, Simone, que é uma forma de comprovar, né? Essas histórias. Uma coisa é a gente ouvir, apenas de ouvir. E esses fatos históricos é uma forma de comprovar. Quando a gente para ver essa arqueologia, isso aqui é baseado, tem uma base, é uma história que existe uma base. É um fato que tem uma base através da arqueologia. Então, quando a gente fala desses fatos, a gente quer dizer que essa história, ela pode ser sim comprovada. Existe uma base que comprova essa história. Ótimo. Então, assim, a arqueologia é importante porque ela oferece uma comprovação. Então, eu vou para uma pergunta seguinte. Então, pensando dessa forma, né, pensando na arqueologia como uma maneira de comprovar a história e o relato bíblico, nós dependemos da ciência e da arqueologia para provar a veracidade dos relatos bíblicos? Será que, de fato, é essa a função da arqueologia? Nós dependemos dessas descobertas para acreditar na Bíblia? O que vocês pensam sobre isso? Eu sei que vocês pensam. Então, quando nós pegamos dois grupos distintos de pessoas principalmente racionais, então, elas vão sim precisar bastante desses dados, porque elas precisam de fatos concretos, né? Pessoas que são mais racionalistas, objetivas, que se relacionam com o mundo de forma mais razoável, por meio da lógica. Então, se isso, então, isso. Então, se foi encontrado restos que comprovam a existência da cidade de Davi, então é porque realmente aconteceu. E temos também um grupo de pessoas que dependem menos disso, que são mais emocionais, afetivas, né? Então, essas acreditam, não dependem tanto desses fatos arqueológicos. Mas o fato é que toda história, seja ela qual for, tem algumas funções e eu quero compartilhar com vocês. Se vocês tiverem Bíblia, né, quiserem acompanhar, eu vou citar, se quiser eu passo depois também. João 20, os versos 30 e 31, diz que a história, eu estou contextualizando, tá? Depois a gente discute cada dia, eu ainda estou no sábado. Falando nisso, eu tenho quanto tempo para a lição? Escreva ali para mim, para eu saber, você me sinaliza, certo? Então, vamos lá. Diz aqui, Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo. Então, uma das funções da história, existe a história, é para servir de testemunha, né? Uma outra função da história a gente vê em Êxodo 17. Diz assim, escreve isto para memória. Então, assim, a história, além de testemunhar algo, ou alguém, ou alguma coisa, também serve como memória. Uma outra função da história está em 1 Coríntios 10, verso 11, que é servir de exemplo. Ora, tudo isso lhes escrevo como exemplos. Estão escritos para aviso nosso, né? Então, a história também tem uma função de ser exemplo para nós. Então, nós olhamos para trás, aquilo que nos orgulhamos do que nossos antepassados fizeram e repetimos, ou
nos afastamos por considerar que não foi correto, não valeu a pena. Né? Lucas 1, né, dos versos 1 a 4, eu vou ler só a parte 4, mas depois vocês leiam de 1 a 4. O verso 4 diz assim: para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Então, assim, a história também vem como, ou seja, não criação, mas como apresentação de situações de acontecimentos que foram mais e que impactaram a vida do mundo, a minha vida, a sua vida também. E um quinto aspecto que eu queria destacar, né, como função da história, é a esperança. E a gente encontra ele em Atos 26, verso 6. Diz assim: e agora a esperança da promessa que por Deus foi feita a nosso lugar. Então, é a esperança que eu encontro a promessa ou as promessas, e a perspectiva, como na história, eu tenho um início, um meio e um fim, eu sei todo o desenrolar. Então, nesse contexto, eu tenho, então, o quê? Espaço para esperança. É onde eu experimento essa esperança. Tá? Então, se nós não entendermos a Bíblia como uma história real e que tem todas essas funções, o nosso cristianismo, a nossa vida espiritual, em algum momento, perde o sentido. Né? E nós não temos mais muito o que fazer. Tá? Então, aqui, ó, a natureza histórica das Escrituras é uma característica que distingue o que os livros sagrados de outras religiões. A Bíblia é o único livro que traz uma história linear, com início, meio e fim, né? E que nos dá essa possibilidade de mudança e de aprendizado. Aí, com isso tudo que eu falei, espero não ter sido prolixa, né? A parte de domingo traz Davi, Salomão e a monarquia. Então, eu pergunto para vocês, e aí, por favor, eu gostaria muito que vocês participassem, né? Para não ser uma palestra, um sermão, mas ser uma construção em grupo. Qual a importância de sabermos que Davi, Salomão e todos os reis que são citados na Bíblia, de fato, fizeram parte dessa história? Será que é importante ou não faz diferença? Ah, Simone, o importante é eu ser cristã, eu confiar em Deus, mas se Davi, Salomão e esses reis que a Bíblia fala foram de verdade ou não, se eles existiram mesmo ou não, isso não faz diferença. O que vocês acham? É importante ou não é importante? Preciso ouvir vocês. Olha, um de cada vez. Amor, você quer comentar? Eu começaria... Aqui. Pronto. Bom dia a todos. Eu vejo que é muito importante nós vermos... Opa, está chovendo aqui. Acho que é muito importante nós conseguirmos ver na história esses nomes, porque nós vemos na Bíblia tantas histórias, histórias bonitas, histórias tristes, e às vezes nós somos questionados por outras pessoas sobre a veracidade da Bíblia. Acontece que quando nós vemos através da história secular que a Bíblia tem sido corroborada com isso dá uma segurança muito grande para nós de que, se por acaso essas histórias que já foram corroboradas pela história secular, nós podemos ter a segurança de que outras tantas também são verdadeiras. Muito bem. Mais alguém? Uma coisa que eu queria comentar, a importância de Davi, Salomão e os reis, né, serem de fato existido e acontecido. Porque é a base de tudo. Então, se não tivesse, o que a lição traz? Se não tivesse existido Davi, que sentido faria? Se você falar assim, eu acho que Davi não existiu, mas a Bíblia diz que Jesus veio da linhagem de quem?
de Davi. Então, como é que você pode acreditar em Jesus, nesse Messias que nasceu como nosso Salvador, como seu Salvador, se você não acredita que Davi existiu? Se Davi não existiu, Jesus, como traz a Bíblia, sendo seu descendente ou da sua linhagem, também não teria existido. Então, entender que tudo que está na Bíblia é verdade e está ali para testemunhar das coisas que aconteceram é importante para a nossa vida. E se nós não crêssemos nisso, nós teríamos que repensar a nossa fé, as nossas crenças, a nossa religião, a nossa espiritualidade. Toda a história teria que ser reescrita, né? Então, para hoje eu dizer que teve... É porque houve um barulho ali. O monumento, as construções, jardins suspensos de Salomão, eu preciso entender que houve um Salomão. E esse Salomão foi filho de quem? De Davi, né? Então, até já respondendo um pouco a pergunta que eu fiz, é Isa ou Slade? Ali está aparecendo, Slade comentou, né? Muito bem, continue comentando, da importância da arqueologia. A arqueologia não tem a finalidade provar que a Bíblia está certa e que os fatos que aconteceram na Bíblia são reais. Ela é apenas mais um indício, mais um instrumento que Deus coloca à disposição do homem, né? Porque nós, com aquela característica um pouco, às vezes, mais racionais, precisamos disso, né? Então, é apenas o quê? Testemunho. Então, quando esses dados arqueológicos são descobertos, eles não estão provando, eles estão apenas o quê? Testemunhando. Vocês entendem a diferença disso? Quando eu digo que é testemunho, então pensa assim, significa que aconteceu de qualquer jeito, sendo provado ou não. Mas se eu coloco os achados arqueológicos como uma forma de provar, eu só irei acreditar quando, ou seja, se houver esses achados. Percebe a diferença? Então, eu preciso olhar para os achados arqueológicos como que uma forma de testemunhar os acontecimentos relatados na Bíblia, né? Então, testemunhar que, de fato, houve um Davi que está na linhagem desse Cristo que é meu Salvador. Testemunhar de que houve um reino que cresceu, que se expandiu. E aí nós podemos retomar, eu até anotei aqui, né, a história como testemunha de quê? É nesse reinado de Davi... Vixe, até 10h30? Que horas são? 10h05. Eita, Jesus, tá bom. Mas eu vou. Agora que eu vi ali que é até 10h30. Então, vamos lá. Em Gênesis, fala que seria dada ao povo de Deus uma terra por herança, né? E no reinado de Davi, essas conquistas se deram, né? E os achados arqueológicos apenas testemunham disso. Também tem o engrandecimento do nome, né? E ali, deixa eu olhar aqui, ó, Gênesis 12, verso 2, né, que prediz que o nome de Deus seria engrandecido, a sua geração perpetuada. Então, no reinado de Davi, isso também acontece. Então, o reinado de Davi é testemunho o quê? Desse relato histórico que já acontece lá em Gênesis, né? E testemunha também o que? A perpetuidade da descendência. Então, Isaías fala, em Gênesis fala, em 2 Samuel fala que haveria de vir um Messias, um Salvador, e que esse seria descendente de Davi, né? Então, tudo isso, hoje, quando até que na lição fala das escavações da cidade de Teldã, e dos escritos que falam que houve realmente aquela cidade com 2 portões. Então, é apenas testemunho, né, desse fato como sendo real e trazendo essa veracidade, né, dos relatos bíblicos. Alguém quer comentar essa parte ou podemos ir para a segunda-feira? Eu vou passando, se vocês quiserem comentar. Né? Então, primeiro ponto, a história aí como testemunha, né? Como testemunha dos fatos e acontecimentos relatados. Agora o aspecto Isaías, Ezequias e Senaqueribe, né? Então, quando a gente olha esse aspecto
da Bíblia, né? Então, como é que eu falo? Naquela época, o que os reis faziam? Eles escreviam, né? Eles marcavam nas pedras, onde eles tinham os recursos na época, as conquistas, né? Então, quantas conquistas, que espaços, que terras, que reinos eles haviam conquistado, que povos eles haviam tomado como escravos, porque aquilo os tornava grandiosos, gloriosos. Ficava registrado em pedra, normalmente, para que não fosse esquecido, né? Então, era uma maneira de esses grandes, esses reis, eternizarem as suas conquistas, né? Então, essas inscrições, então, para que ficasse sempre guardado. Então, os reis passariam, morreriam, mas a sua história ficaria ali como memória para os seus descendentes, para que esses descendentes aprendessem, para que esses descendentes soubessem o que seus pais e avós haviam feito, né? Então, eu colocaria que essa memória, né, na história aqui de Isaías, Ezequias e Senaqueribe, traz muito a memória de um Deus que ouve, responde e protege. Porque é isso que nós vemos, né, nessa situação. Então, o anjo de Deus destruiu o exército de Senaqueribe. Que Deus é esse? Então, essa memória, essa inscrição, saber disso, esse relato e também a comprovação de que houve sim essa intervenção nesses impérios, nos lembra o quê? Então, houve um povo que orou e um Deus que ouviu, houve um povo que orou e Deus ouviu, não apenas ouviu, mas respondeu e também fez o quê? Interveio, ele protegeu, indo lá e destruindo todo aquele exército, né, de uma nação que queria subjugá-los, tá? Então, aqui fala que Jerusalém realmente foi sitiada. Como é que eu sei? Então, a Bíblia diz que isso aconteceu e Senaqueribe, então a arqueologia traz que ele escreveu, que fez isso, que dominou muitos povos, tá? Então, aqui mais importante do que relatar a história, essa parte da história pode ter esse outro propósito, que é apresentar uma memória desse Deus que ouve, responde e protege o seu povo. Vocês estão acompanhando, gente? Eu estou falando muito rápido. Quando eu vi o tempo, eu comecei a acelerar. Tudo bem? Né? Então, tem uma pergunta que eu quero que vocês pensem. No final da lição, diz assim, da página, né? Como você pode se lembrar de que o Deus que tão miraculosamente libertou Israel naquele tempo é o mesmo Deus a quem você ora, em quem você confia e em quem você depende? Então, olha só, o que eu apresentei aqui. A história bíblica como memória, né? E para que servem as memórias? Para aprendizado. E aqui, que memória é essa? Uma memória sobre Deus. Como Deus ouviu, atendeu e protegeu. Só que eu não posso pensar que isso aconteceu só naquela época, porque o mesmo Deus, do início, do meio, que vai estar no fim de toda essa história, é o Deus que está à minha disposição hoje. Então, eu preciso olhar para a Bíblia, né, e usar essas memórias para o meu crescimento, para fortalecimento da minha fé. Então, não buscando uma comprovação, né, mas o que? Uma certificação. Então, essas histórias como memória vêm para que eu não me esqueça de tudo que Deus fez. E na medida que eu não me esqueço, eu acabo confiando. Até me permito dar um exemplo. Muitas pessoas estão adoecidas emocionalmente porque não conseguem deixar o passado. Não se esquece. Eu não esqueço do que você me fez. Eu não esqueço. Então, se eu não esqueço, eu não consigo fazer diferente, agir diferente. Só que na relação com Deus, quando eu não esqueço o que Ele fez, isso me dá conforto, segurança, tranquilidade, esperança, fé. Olha a diferença, né? Então, a história aqui de Isaías, Ezequias e Senaqueribe como tendo sido reais, né?
e as descobertas arqueológicas testemunhando de que isso de fato aconteceu, né, é apenas testemunha, né, de uma memória que devemos manter viva desse Deus que age na nossa vida. Alguém quer comentar? Fique à vontade, certo? Vai sinalizando aí. Então, nós já falamos da história como testemunha, como memória. E agora, na parte de terça-feira, né, vem trazendo a história de Daniel, Nabucodonosor e Babilônia. E aqui eu abordaria a função histórica como uma função de exemplo, né? Então, o testemunho que a arqueologia traz de que, de fato, existiu esse Daniel, existiu esse Nabucodonosor, existiu essa Babilônia, né? Encontrar os muros e identificar os leões e essa grande cidade, falar, nossa, isso de fato está ali, né? Não para comprovar a Bíblia, tá? Apenas para testemunhar. Mas é importante, na vida do cristão, essas histórias de Daniel, Nabucodonosor e da Babilônia, também como exemplo de quê? Fidelidade, conduta e juízo, né? E nos remete, de maneira muito clara, à importância das nossas decisões. Então, quando ele traz aqui, ó, a pergunta 3, inclusive, é como as primeiras decisões de Daniel correspondem às ações de Deus em usá-lo como seu servo e profeta para influenciar milhões de pessoas ao longo da história. Então, a história de Daniel, Nabucodonosor e todo o contexto babilônico não estão ali por um acaso, né? Ela tem uma função. E qual é uma das funções? De nos ser exemplo. Exemplo de quê? De fidelidade. Então, Daniel foi um grande exemplo de fidelidade, de alguém que resolveu, aí ele até coloca aqui Daniel 1:8, diz o quê? Resolveu firmemente permanecer fiel. Então, quando nós olhamos para essa história e entendemos que a história bíblica toda é real, é verdadeira, eu estou assumindo que se Daniel existiu, né, e ele é como eu, ele conseguiu ser fiel, eu também consigo. Então, só que qual foi o diferencial? Ele resolveu firmemente. E muitas vezes nós tomamos decisões, mas não são decisões firmes. Né? Eu não vou comer mais isso, eu não vou falar mais aquilo, eu não vou mais ficar brava, eu não vou mais... É sincero. Eu realmente desejo aquilo, né? Mas ainda é apenas vontade, desejo. Não se transformou em metas. Em algum momento a gente pode falar sobre isso. E se eu fosse usar aqui, não foi o quê? Firmemente. Então, a fidelidade de Daniel era uma meta de vida de Daniel, tomada já nos seus primeiros anos, na sua mocidade, né? E o desafio aqui é acreditar, né? E se eu duvido da veracidade bíblica, eu não vou o quê? Usar os exemplos que estão aqui contidos na vida de Daniel e vou deixar de aprender com ele o quê? Comportamentos de fidelidade, conduta e juízo, e o poder dessa minha influência, né? Então, olha a importância. Deus não faz as coisas por um acaso, né? Então, a importância de nós acreditarmos, confiarmos na veracidade dessas histórias bíblicas é porque elas também nos são exemplo, né? Exemplos de condutas a serem seguidas. Eu não sei o que vocês responderam, mas eu coloquei na questão 3 assim, que tornou-se um padrão de comportamento a decisão dele. Qual foi a importância da decisão de Daniel? É que tornou-se um padrão de comportamento e, com isso, chegou a influenciar o rei, né? E ele impactou a nação e a vida de muitas pessoas. Tá? Então, Deus nos convida a tomarmos decisões firmes também, né? Acreditarmos na Bíblia e aprendermos com os exemplos deixados na Bíblia. Daniel 1:8 declara que ele resolveu firmemente. Significa o quê? E aí, uma pergunta que eu respondi, eu não sei se você respondeu, mas é o momento para responder para você mesmo. Tá? Quais coisas você precisa decidir energicamente fazer
ou deixar de fazer? Então, que decisões você precisa tomar hoje, né? Aprendendo com as histórias bíblicas, por considerar, por entender que foram fatos reais, né? Na parte de quarta-feira, traz um Jesus histórico, né? Que horas são? Vixe. Traz um Jesus histórico. O que seria esse Jesus histórico, né? E qual a importância disso? Então, aqui na parte de quarta-feira, vai falar sobre quem foi Caifás, como é o nome do outro que eu esqueci? Cadê? Pilatos, né? Que estavam ali na ocasião e no evento da crucifixão de Cristo, tá? Então, se eu acredito na Bíblia como uma história e não como uma história, né? Se eu uso as descobertas arqueológicas como testemunha e não como comprovação, ou seja, a Bíblia é o que é em si mesma, né? Se mostra como a palavra de Deus. Eu preciso acreditar e eu vou naturalmente acreditar que Caifás realmente existiu, eu vou acreditar que Pilatos existiu, não é uma invenção que está na Bíblia, né? Então, ainda que a arqueologia não tivesse trazido essas informações, realmente eles estavam ali, nós achamos inscritos que provam isso não abalaria minha fé, ok? Tá? Mas ainda assim nós temos esse recurso. E chegou em um momento, eu até abri aqui no Grande Conflito, né, no livro de Ellen White, que tem até sugestão aqui na lição, no capítulo 15, que ela vai falar da Revolução Francesa. Então, eu vou colocar um cenário para vocês. De um lado, pessoas tentando provar que a Bíblia não se passa de histórias, construções, fantasias, poesias humanas. Esse ponto. E outra, pessoas dizendo que não, que de fato tudo aquilo aconteceu do jeitinho que está escrito ali na Bíblia, né? E chegou-se um ponto em que, com tantos dados, com tantas informações, com tantas descobertas e comprovações, né, científicas de que, de fato, as histórias que estão na Bíblia são reais e aconteceram, né? Então, surge um movimento que fala assim, tudo bem, realmente aconteceu. Só que não é bem do jeito que a Bíblia fala, né? Então, abre espaço aqui para quê? Para duvidar, não de que Jesus tenha existido, porque a ciência tem trazido indícios, né, evidências de que Jesus existiu como pessoa. Então, eles questionam o como e a função desse Jesus. Aí traz, assim, aquelas ideias de que realmente ele existiu, mas não como dizem por aí. Ele foi apenas um homem, ele foi um grande influenciador, ele teve uma importância, ele foi um mártir, mas minimizam e negam a função trazida e apresentada na Bíblia, que é o quê? Um cumprimento profético, né? E esse Jesus como nosso Salvador. Então, tem até, como são os dois termos? Duas maneiras de acreditar na história bíblica, né? Que é o maximalismo e o minimalismo. Então, os maximalistas acreditam que todo o relato bíblico é fiel, é verdadeiro, tá? Então, e tem um valor histórico que nos ajuda a entender o nosso lugar também nesse mundo. E o minimalista, né, que sugere que todo o Antigo Testamento deve ser lido como ficção, assim, construções, criatividade humana. Nós, como cristãos, que visão, que compreensão, né, ao olhar as histórias bíblicas devemos ter? Eu vou até responder por vocês, né, a maximalista. Então, assim, a de confiança nesses relatos históricos. Mas, se nós dependermos das descobertas científicas, das comprovações científicas para confiar na Bíblia, né, nós vamos e começarmos a duvidar, então eu só vou acreditar
que Babilônia existiu se a arqueologia provar. Eu só vou acreditar que Jesus existiu se a arqueologia provar. Então, a minha fé é colocada em xeque. Então, eu estabeleço uma condição para ter fé, uma condição para confiar nas promessas bíblicas. E fé é justamente crer naquilo que não se pode ver. Né? Então, se a minha fé em Deus, e aí isso até vai ser abordado na próxima, for baseada apenas na possibilidade de evidências, né, então isso não é fé. E nós temos, como cristãos, que cuidar disso. Aí por isso que embaixo aqui na lição ainda fala assim, ó, embora seja sempre bom ter evidências arqueológicas que apoiem, então, olha a função das descobertas arqueológicas, apoiar a nossa fé. A nossa fé não deve depender dessas provas. Né? Então, não devemos depositar nossa fé nessas provas. Porém, então esse é só um adendo, né? Porém, se é uma evidência, e aqui eu grifei umas partes, ó, em 61 foi encontrada uma inscrição com o nome Pôncio Pilatos, governador da Judéia sob o imperador Tibério César. E eu lembro que teve já alguns anos conversando sobre a crucifixão de Cristo, né? E os envolvidos ali, e o fato de Pilatos ter lavado as mãos. Aí eu questionei assim com o Alexandre, falei, amor, mas alguém tinha que fazer, né? E não foi justo Pilatos ter lavado as mãos, se ele era humano, conversando, tá? E ele falou assim, aí ele me trouxe um dado histórico, né, que ele estudou, e que Alexandre entende muito dessas coisas, ele grava muita coisa. Que Pilatos lavou as mãos, ou seja, não se comprometeu em, vou usar o termo, salvar Jesus, em tentar salvar Jesus, com medo de perder o seu posto, né? Só que a história prova não apenas que ele existiu, mas que ele também, em pouco tempo, perdeu todo o posto dele, o mérito dele, o lugar. Né? Então, ele acabou não tendo controle sobre isso. Tá? Então, assim, a importância de tomarmos lugar e partido firme naquilo que nós acreditamos. Tá? Ó, se vocês quiserem falar, vocês sinalizem, tá? Não vou ficar parando para não atrasar. E quinta-feira, né, traz um outro aspecto da história, uma outra função da história, que é apresentar esperança. Então, lembrando que eu falei antes, toda boa história tem um início, um meio e um fim. Quando você olha e conhece o fim da história, das duas, uma. Ou você vai ficar muito animado ou você vai ficar decepcionado. Quando é que você vai ficar decepcionado? Quando o final da história é trágico. Mas quando o final da história é feliz, você fica animado. E você começa a olhar os personagens, muitas vezes sofrendo, quebrando a cabeça. Assim. Mas aí você pensa, não, mas vai passar lá, ao final da história ele consegue. Vai para as meninas... Vocês não, mas tem as meninas que gostam de filmes românticos, aí vê aqueles conflitos, ai, tadinho, terminar. Não, mas lá eles ficam juntos. Então, aquela torcida para que no final fiquem juntos. Né? Então, isso é esperança. Né? Você conseguir olhar lá para frente e acreditar que, mesmo que agora algumas coisas desagradáveis, aparentemente ruins estejam acontecendo, mas você sabe como é que isso vai acontecer, como é que isso vai terminar, tá? E depois... Olha, alguém cantando, né? E aí ele traz fé e história. Então, só a fé quando há o quê? Esperança. Como é que você vai acreditar em algum que vai acontecer se você não consegue olhar para frente, né? Então, assim, fé nos coloca olhando para o futuro, diante do futuro. E essa esperança é que nos faz aguardar até que esse futuro chegue. Né? Então, a gente não está isolado, vivendo solitários nesse mundo e responsáveis apenas pela nossa vida. Então, as escolhas que eu, Simone, faço impacta diretamente a vida das pessoas que eu amo, que estão ao meu redor,
né, dos meus irmãos, dos meus amigos, das pessoas que podem ou não vir a conhecer Jesus em função das escolhas que eu faço. Né? Então, como é que eu me escolho hoje? Se eu uso a Bíblia, né, como um relato histórico, real, fiel, né, em quem eu posso confiar, eu já sei o final disso. Então, isso vai me garantir esperança. Então, esperança de salvação, esperança de receber por herança a vida eterna e a Nova Jerusalém, a esperança de ser perdoado apesar de tudo que eu faço e de todas as coisas que estejam acontecendo, né? Então, a Bíblia, ela traz o quê? Muitos relatos de personagens, né, que tiveram fé, né? E a fé dele foi baseada em quê? Na esperança, ou seja, vislumbrando um futuro que eles não poderiam ver. Tá? Então, Enoque, Noé, Abraão, Sara, José, Moisés, Rabi e Sansão. Eles apenas confiaram. E por que eles confiaram? Porque eles olharam para o futuro. Né? E aí traz que não essa fé de, eu acredito, mas uma fé que me leva a me comportar de maneira coerente. Isso faz a diferença. Eu acredito em você, mas não deve ser assim. E abrindo até um parêntese aqui, Sara e Abraão, então pense, Sara precisou de muita fé para crer que mesmo sendo estéril, ela seria mãe. Então ela se alegrou, ela compartilhou, ela esperou, né? Mas em algum momento ela também fraquejou. E ela tem toda aquela ajudinha a Deus e falou para Abraão, olha, eu acho que a sua descendência... Então, assim, ela tinha esperança, ela confiava de que o que Deus tinha dito, que eles teriam uma descendência, isso ela não duvidou. Só que ela começou a questionar como seria essa descendência e quis dar aquela ajudinha. Né? Então, por que eu estou trazendo isso? Nós termos uma fé firme, né, e nós olharmos para a Bíblia como um relato fiel, uma história fiel, verdadeira, também nos coloca diante dessa nossa condição humana, né? Que em alguns momentos nós podemos vacilar, né? Mas nós não devemos e não podemos perder a perspectiva, e por isso a importância de continuar lendo, olhando a Bíblia, né? Para que a nossa esperança seja mantida. Assim, mesmo Sara tendo errado no meio do caminho, Deus foi fiel com ela, né? E cumpriu a promessa. Mesmo Abraão tendo cedido a sugestão de Sara, né? E ter se deitado, tendo tido um filho, Ismael, com Agar, e ter trazido todo aquele sofrimento para a família deles, mas ele continuou na esperança, né, de receber as promessas de Deus na vida deles. E isso aconteceu. Tá? Então, em algum momento, Moisés nunca deixou de acreditar de que receberiam a terra prometida, mas ele também se sentiu o quê? Cansado, sozinho, e chegou a perder a oportunidade de fato entrar. Ele apenas viu a terra prometida, porque ele acabou batendo na pedra, né? Naquele momento foi uma fraqueza. Então, queridos, a história bíblica nos apresenta todas essas perspectivas, tá? Então, ela testemunha desse Deus, ela não tenta provar Deus. Ela nos traz a memória, ela não nos deixa esquecer tudo que Deus fez e continua disposto a fazer por nós. Ela também é um exemplo daquilo que devemos, de comportamentos que devemos repetir e de comportamentos que devemos nos distanciar. Ela também traz o quê? Fatos, ou seja, não trabalha fantasias. Ela mostra que tudo que está ali foi possível e é possível também nós experimentarmos hoje. E quando nós olhamos a Bíblia e damos a ela a confiabilidade que ela merece, não tentando provar Deus, mas apenas experimentando, permitindo experimentar Deus ao estudarmos, nós também aumentamos a nossa esperança, né? E é o que nós mais precisamos hoje, a esperança de sermos salvos, de recebermos a herança que Deus tem prometido para nós e de sermos perdoados
E tenho uma pergunta-chave. Que escolhas você e eu precisamos fazer hoje, a fim de que possamos continuar firmes, não vacilarmos, né? E se não estamos ainda, mas que possamos vir a estar firmes nos caminhos na paz do Senhor. Ficar só para as coisas como eu tenho que entender que é possível. Foi possível para os personagens bíblicos, tem uma função, e é possível para mim hoje. Né? Então, imagine daqui 100 anos, se o meu nome fosse estar na Bíblia, que exemplo, que história estaria na Bíblia? Você já pensou nisso? Que escolhas você fez e está fazendo hoje? Tá? Então, e para finalizar com um pensamento, tá? Assim, ó, a história, quando a gente olha a história e a apresentação, a visão dos profetas sobre toda a história e a Bíblia, o relato bíblico, vocês vão perceber que não são os profetas tentando provar que Deus existe, tentando provar que Deus controla todas as coisas. Pelo contrário, do início ao fim dessa história, desse relato bíblico, a perspectiva desses profetas é de que existe um Deus que do início ao fim busca, corre atrás do ser humano. Olha que fantástico! Do início ao fim. Então, desde o Éden até desde Gênesis até Apocalipse, é apresentado essa visão de Deus. Apenas descreve, não tenta provar nada, apenas apresenta esse Deus. Então, que resposta hoje quer dar a esse Deus que historicamente tem te buscado, te chamado perto dele e quer te salvar? Olha, eu falei sozinha, não foi? Noite eu estou acostumada com ele comentando, e é muito bacana ouvir e aprender com a perspectiva de cada um, mas mesmo tendo sido nessa modalidade, eu tendo acabei falando sozinha, eu espero que todos tenham aprendido mais, que o Espírito Santo tenha feito vocês e a mim, porque à medida que a gente vai falando, vai pensando, e nós temos juntos. Vidas sejam diferentes, transformadas pelo poder do Santo Espírito, à medida que nos aprofundamos na palavra de Deus. E meninas, parabéns, terminei no tempo. Parabéns, eu até anotei aí a Sara, a Sleide, né? Quando você falou da recepção, eu só pensei na palavra acolhedora, né? Então, assim, fazer um quartinho para receber alguém acolhedora. Você foi fantástica ao encontrar as mulheres. Eu fiquei assim, né? Então, assim, as mulheres na história, né? Então, assim, quando a Bíblia conta a história dessas mulheres, ela não está apenas fantasiando, ela está dizendo que mulheres reais, como você e eu, com suas limitações, com suas condições, e que, num contexto histórico, que podiam muito pouco, elas ainda assim fizeram muito, né? Então, nós hoje, quanto nós podemos fazer, né? Com tantas conquistas, ainda temos muitas, mas com tantas conquistas já alcançadas, né? Então, não devemos temer. E só comentar a primeira música de Sara, uma frase que eu anotei: não sou mais eu. E assim, contemplarmos a história bíblica nos ajuda a não sermos mais nós mesmos, mas permitir que Cristo viva em nós, né? Isso faz toda a diferença. E a segunda, que eu fiquei assim, quase chorei, eu falei assim, não duvidar. Tantas promessas já cumpriu e tantas outras ainda irá cumprir. Gente, cheguei a arrepiar agora, esperança. Só não vou duvidar, tá? Eu só vou ter essa esperança se eu olhar para a Bíblia e entender que ela serve para testemunho de Cristo, é memória dos feitos de Deus e me traz esperança.
Falei bastante, não foi? Olha o Xande dizendo ali que sim, parei. Temos que marcar encontros para conversarmos. Falei assim, Simone, vamos bater um papo sobre tal coisa, mas aí vocês falarem também, não só eu. E homens, apesar de hoje nós, esse final de semana, a gente está falando sobre Ministério da Mulher e a diferença que as mulheres fazem, mas a gente sempre tem enfatizado que o Ministério da Mulher não é clube da Luluzinha, é só as mulheres em ação, né? E dentro da igreja queremos levantar um movimento feminista, tá? Então, é um corpo, uma igreja e todos trabalhando juntos. Vai lá. Podem... De soltar o hino Brilhar por Ti, eu quero agradecer a Simone, né, pela recapitulação da lição. Parabéns, minha querida. Você foi muito bem. Peço desculpas por não poder te ajudar, porque realmente eu não estudei a lição esses dias. E, infelizmente, você falou sozinha, mas Deus sabe de todas as coisas. Obrigada. E, mais uma vez, agradeço a presença de todos. Foi, assim, uma manhã muito grandiosa para nós. Isa, muito obrigada. Assim como Simone falou, realmente, eu comentei logo aqui com a Andalita, eu fiz assim, como ela encaixou tão bem as mulheres dentro do departamento. Então, assim, que Deus possa abençoar você cada dia dentro desse ministério, que você realmente possa crescer e que o amor que eu sinto por esse ministério, você também possa sentir muito mais. Assim, não só você, mas também todas as diretoras, né, do ministério. A programação está representada por todas as igrejas, repito mais uma vez, obrigada a todos. O ministério é isso, é união, é participação de todos. Que Deus nos abençoe e nos dê um sábado na sua santa companhia. Agora sim, Jefferson, pode soltar o Brilhar por Ti. E em seguida, nós vamos ter uma oração. Que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. Às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem não querer, e por isso mesmo
E quando percebo meu esforço é vão, e o que devo fazer é segurar sua mão. Senhor, eu quero brilhar por ti, quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Senhor, eu quero brilhar por ti, quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Amém. Esse louvor realmente enche a nossa alma. Que o nosso Deus possa, de uma maneira toda especial, nos abençoar neste dia. Eu peço ao pastor Alexandre que faça essa oração para nós, essa oração final. E após a oração, não pense que acabou, não. Vamos ligar a TV, vamos para Novo Tempo, que lá será a mensagem do dia, né? Dentro do contexto do Ministério da Mulher. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, nós te agradecemos imensamente por esse pedaço da manhã, essa parte da manhã que nós tivemos aqui juntos, entre irmãos, como igreja, reunidos, mesmo que virtualmente, para louvar e engrandecer teu nome e estudar a tua palavra. Te agradecemos, Senhor, por exemplos na Bíblia que são corroborados pela história mundial. Senhor, tu já havias dito e deixaste gravado na tua palavra de que nos últimos dias, se fosse preciso, as próprias pedras iriam clamar. E nós podemos ver através da arqueologia estas pedras clamando e mostrando que o que nós temos na tua palavra é verdade. Nos ajude, Senhor, a compreendermos toda a tua palavra e a aceitarmos até mesmo aqueles pedaços, aquelas partes da Bíblia que, por acaso, nós ainda não tenhamos visto com comprovação histórica, porque nós temos a certeza de que foste tu quem inspiraste os escritores e nós acreditamos nisso. Aumenta, Senhor, assim a nossa fé em cada dia. Senhor, abençoe de forma especial a cada uma das mulheres da nossa igreja, a cada uma das mulheres que tem desempenhado o seu papel tão importante para levar a tua mensagem e apressar a volta de Cristo. Que este ministério se desenvolva cada dia e que juntos possamos rumar a Canaã celestial. Dá-nos a continuação deste sábado ao teu lado, em tua companhia, em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado. Obrigada, a todas. Pastor. Feliz sábado a todos. Feliz sábado. Deus abençoe cada um.